Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, ensolarado desse, né? Coisa boa, né? Irmãos, nós tivemos uma semana bem interessante, né? Com muita chuva. Já estamos sentindo um pouquinho do calor aí chegando, da primavera que se aproxima, né? Um tempo de bênção para nós, primavera e verão, né? Que vem pela frente. E também temos tido uma boa experiência de oração. Vários irmãos aí orando essa semana pela construção, além da provisão de Deus que tem sido contínua sobre nós, né? Então a gente tem muitos motivos para agradecer. Também nós temos o aniversário da cidade, né? Que foi essa semana, feriado aí, né? Com certeza você deve ter orado pela cidade onde você mora. A Bíblia diz que a gente deve orar mesmo pelas nossas autoridades, sobretudo para que haja paz, para que tenhamos paz, né? Então você deve ter feito isso também. Nós vamos continuar a nossa reflexão aqui sobre aconchego em comunhão. Salmo 84, versos 4, 5, 6 e 7, na continuidade desse texto tão rico, né? E a gente está trabalhando aqui, pelo menos esse salmo, nesse mês de setembro aqui, o sermão mais expositivo. Salmo 84, versos 4, 5, 6 e 7. Nós já vimos o 1, 2 e o 3 semana passada. Consegue projetar aí. Vamos ler juntos? 4 versículos. Opa, esse é o 7. Começamos no 4. Vamos lá? Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém. Vamos orar? Senhor, ainda na tua presença, nós rogamos a iluminação do teu Espírito Santo, que através da palavra do Senhor nós possamos encontrar o Senhor e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Capacita-nos na compreensão, na exposição também do texto. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Há muitos termos que definem que uma pessoa está indo bem. Sucesso é um dos termos muito usado, né? Aquela pessoa está tendo sucesso. Riqueza também é um sinal de que a pessoa está indo bem. Realização, né? Uma pessoa que se sente realizada. E aí nós temos os conhecidos como poder, fama e prestígio. São termos que definem muito bem uma vida bem-sucedida. Mas nós temos também o oposto, né, de uma pessoa de sucesso ou realizada. É uma pessoa falida, uma pessoa quebrada, uma pessoa que se acomodou, uma pessoa limitada, uma pessoa que tem medo, uma pessoa insegura, que vive no extremo dessa perspectiva de sucesso. E quando nós olhamos para as Escrituras, a relação da vida e com a vida, e a Bíblia apresenta bem esses dois lados também, né? Daquele que é bem-sucedido e aquele que não é bem-sucedido. A Bíblia trata isso com muita clareza. E fica evidente a leitura do texto bíblico em qualquer lugar. Longe de Deus, na prática do pecado, eles estão vivendo uma experiência de fracasso. Porque por mais que ele conquiste alguma coisa nessa vida, ele vai perder. Você não leva nada nessa vida. Por outro lado, você vai encontrar que aqueles que vivem em comunhão com Deus, em obediência à vontade de Deus, esses sim são os bem-sucedidos. E não sei se você prestou atenção aqui, que depois que ele falou do desejo de estar na casa de Deus, ele vai usar uma palavra aqui no versículo 4 e também a repete no versículo 5, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
Não é bem-aventurado porque ele alcançou a realização da vida, ou porque ele adquiriu riqueza, ou porque ele é reconhecido, prestigiado, ou porque ele tem fama. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa conexão com Deus é o sinônimo de sucesso e de realização para a vida e na vida. E é o que o salmista coloca aqui para nós. Justamente por ele desejar Deus, se aproximar de Deus e querer estar na casa de Deus, versículos 1, 2 e 3, ele é um homem bem-sucedido, feliz, realizado. Lembrando que também a palavra pecado, em um dos seus significados, é errar o alvo. Portanto, não tem como você ser bem-sucedido se você vive na prática do pecado, você vai errar o alvo. E se nós quisermos acertar o alvo, nós temos que ir para perto de Deus, para a presença de Deus, para a comunhão com Deus. Na semana passada, a gente viu esse desejo do salmista em estar na casa de Deus, em ter comunhão com Deus, dizendo que o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei teus altares. E aqui, quando nós olhamos para o texto bíblico, a primeira coisa que salta aos olhos, que nessa relação com Deus, nós somos bem-sucedidos, ou seja, Deus traz estabilidade. A comunhão com Deus, a relação com Deus, a presença de Deus traz uma vida de estabilidade. Todo aquele que está com Deus é feliz, permanece e se assenta, estabelece e fixa morada na casa de Deus, na presença de Deus, ele é feliz, bem-sucedido. Ele vive uma vida de estabilidade. Não precisa muito longe, né? Para perceber também no texto bíblico a necessidade de espaço, de lugar, de ambiente para a comunhão com Deus. Primeiro Deus coloca o homem aonde? E a mulher? Num jardim, um lugar, um ambiente aprazível para ter com ele o quê? Comunhão. Depois Deus vai fazer o quê? Vai também dizer para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu quero ter comunhão com você e você vai ter comunhão comigo, um lugar onde eu vou te abençoar, um lugar que mana leite e mel, um lugar onde você vai ser verdadeiramente satisfeito, realizado, bem-sucedido. Depois Deus vai orientar Moisés na construção do tabernáculo, e agora Deus está presente no meio do arraial de Israel para abençoar Israel. E quando Jesus está para enfrentar o seu sacrifício na cruz, nós vimos semana passada, ele diz aos seus discípulos, né, que na casa de meu pai há muitas moradas. Esse Deus que quer que a gente esteja com ele, que quer ter comunhão conosco, que separa um espaço, um território, um ambiente, uma nação, e através do seu Filho estabelece a sua igreja para ter comunhão com ela. E em nenhum momento nessa relação com Deus, ou na nossa relação com Deus, nós podemos comparar isso como um evento de final de semana. O relacionamento com Deus não é uma viagem de férias. O relacionamento com Deus não é um curso intensivo ou temporário. E o salmista usa aqui a expressão muito clara: os que habitam em tua casa. Essa ideia de habitar, de morar, domiciliar, é uma ideia o quê? De presença, convivência, comunhão, permanência, estabilidade. Essa razão da felicidade está nessa estabilidade de permanecermos, de morarmos, de habitarmos com Deus. Não existe felicidade fora desse verbo habitar, os que habitam em tua casa. Os comentaristas vão dizer que talvez ele fizesse menção aqui aos sacerdotes, aos levitas, não é? Mas a ideia dessa presença, na presença de Deus, é essa presença, esse fixar residência que traz a estabilidade e a bênção de Deus para a nossa vida. E muitas vezes você também vai ver nas Escrituras que Deus é descrito como esse centro de estabilidade, ou essa base de estabilidade. A palavra rocha, a palavra rochedo, a palavra fortaleza, diz respeito a esse Deus que traz na nossa relação com Ele, para a nossa vida, o quê? Estabilidade. Salmo 18, versículo 2. Veja bem aí o Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio.
o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, quando eu estou com Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu estou na presença de Deus, Ele me traz estabilidade para a minha vida. Esse relacionamento produz estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade psíquico-mental e até estabilidade física. A presença de Deus é extremamente, plenamente, absolutamente abençoadora. Ela nos alcança não apenas individualmente, mas nos alcança como coletividade, como igreja, como povo de Deus. Também não alcança apenas a nós e aos que estão em nosso entorno, mas a bênção de Deus está sobre tudo o que fazemos. Deus está conosco. Esse é um dos nomes de Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, trazendo sempre o quê? Estabilidade. E se você perceber aqui no texto, o verbo habitar, ele é precedido e ele é sucedido por expressões carregadas de felicidade e alegria. Bem-aventurado e louvar-te-ão continuamente. Antes de eu estar na casa de Deus, ou depois de estar na casa de Deus, antes do meu relacionamento com Deus e depois do meu relacionamento com Deus, do início ao fim, a minha vida vai ser cercada pela bênção de Deus. Eu vou ser um homem feliz, bem-aventurado, eu vou ser um homem alegre, porque eu vou te louvar. Só canta quem está o quê? Feliz, a Bíblia até fala isso, né? Se você está triste, chore, não é assim? Se está alegre, cante louvores. Essa presença de Deus, bem-aventurado antes e louvar-te-ão perpetuamente. Essa relação de comunhão traz essa felicidade, essa alegria de Deus para a nossa vida. E não é apenas para os sacerdotes e levitas. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? O que ele diz para ela? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de uma comunhão comigo, conosco. E essa comunhão vai trazer para a nossa vida estabilidade, felicidade e realização. E veja bem a promessa de João, lá em Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Eu vou ler bem devagar. Projeta para a gente, Alfredo. Apocalipse 21, 3 e 4. Essa ideia de estabilidade, de paz, de sucesso, de felicidade e de alegria. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles, o quê? Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não tem como estar diante de Deus plenamente e viver uma experiência de dor, de tristeza, de choro e de clamor. Essa é a promessa de Jesus, olhando para o fim, para os últimos dias. Mas preste atenção, essa palavra bem-aventurado é tão importante, porque o principal discurso de Jesus, que é o Sermão da Montanha, começa com o quê? Bem-aventurado. 9 vezes a palavra bem-aventurado. Mateus 5, feliz, 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 feliz. E como é que termina? Regozijai-vos, olha só, alegria, bem-aventurado e alegria para quem? Para o povo de Deus, para os servos de Deus, por aqueles que prezam pela presença, pela permanência, pela comunhão, pelo relacionamento com Deus. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Lembra que Jesus falou? Onde estiverem quantos? 2, 3. Estamos juntos. 2, 3 já vale, né? O casal já é 2. Não é? 2, 3. Eu estou com vocês. Estamos juntos. E ele vai trazer o quê? Uma vida de estabilidade. Uma vida de felicidade. Quantas pessoas errando o alvo aí, não? Correndo em vão para lá e para cá, em busca da felicidade, da realização profissional, em busca de um pé de meia, não é isso?
Não sei por causa dessa expressão pé de meia, mas tudo bem. Busca de um pé de meia, não é? Mas não estão se relacionando com o Deus verdadeiro, não estão buscando o Deus Criador, não estão se aproximando de Jesus Cristo, seu Filho. Correm atrás de tudo, se esquecem do principal, se esquecem do Deus que vai trazer o quê? Uma vida de estabilidade. E Jesus ele vai direto ao ponto, Mateus 6, 19 e 21. Pode abrir aí, vou esperar. Mateus 6, 19 e 21. Jesus deixa isso claro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus ainda vai um pouco à frente dizer, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras, Mateus 7, 24, 25. Todo aquele que ouve as minhas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E a pergunta é, o que as pessoas veem quando olhem para a sua vida? Um homem correndo atrás de riqueza? Uma mulher correndo atrás de felicidade? Ou alguém que tem um verdadeiro relacionamento com Deus? Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Talvez, irmãos, o que precisamos para entender esse aconchego, essa comunhão que vai fazer com que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida, nós precisamos nos atentar para isso. Pessoas correndo para tudo quanto é lugar, mas não correndo para a presença de Deus. E o salmista diz então, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Se você ler esse texto, você não vai entender. É difícil mesmo. Pode ler 300 vezes, você não vai entender o texto. Tem que ter uma boa pesquisa aqui, hermenêutica e exegética, senão você não entende o texto. Dá trabalho aqui. Porque a linguagem é muito rápida, né? E eu quero fazer aqui um trabalho bem claro para você não ter dúvida. Interessante aqui. Depois de você entender que essa presença de Deus, esse habitar na casa de Deus, ou estabelecer Deus como a base para a nossa vida, vai nos dar estabilidade, o salmista nos chama aqui a uma vida teocêntrica. Aqui é um chamado a uma vida teocêntrica. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Se você for para a filosofia, Aristóteles vai dizer, falando sobre força, que é os gregos que começam a pensar sobre essa ideia de força, ou que move o universo, ele diz assim, os objetos celestes eram primordiais, ou são primordiais, melhor dizendo, incorruptíveis, indestrutíveis e imutáveis. Seguindo a lógica de causa e efeito, uma coisa só, principal, é responsável por todo o movimento dos corpos celestes. Na cabeça de Aristóteles havia uma coisa só, uma força só, capaz de mover o universo. Mais à frente na ciência, Cláudio Ptolomeu vai dizer que a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Isso é chamado de geocentrismo. A Terra é o centro. Mais tarde vamos encontrar Copérnico, que vai dizer o quê? O Sol é o centro aí da galáxia, né, da Via Láctea, e é um sistema, então, heliocêntrico. O centro é o Sol. E então Descartes, né, deduziu de forma incisiva, olhando para o movimento que existe no universo, ele diz que Deus é o responsável, porque ele dotou toda a matéria de repouso, quanto de movimento indestrutível e eterno.
E nós estamos aqui na filosofia. Para o salmista, Deus é a força pela qual eu e você devemos nos mover, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A força do Deus Criador. Este homem é feliz, este que tem a presença, que aqui ele chama de força. E aí você entende Jesus conversando com os discípulos lá em Atos. Ficar em Jerusalém até que, Lucas, do alto sejais o quê? Revestido da força, da presença, do poder, do próprio Deus que tabernacula em nós através do Espírito Santo. E então, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Deus é a sua força, este homem é feliz. Paulo, em Atos 17, 28, vai citar o poeta Aratos, poeta grego da Sicília. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é a razão de todas as coisas, por trás de todas as coisas. Ele é o centro, ele é a força. E na segunda parte do versículo, que é uma das partes mais difíceis de entender, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E eu parafraseei aqui para ficar mais fácil. Feliz aquele em cujo coração não há obstáculos à vontade de Deus. Não há obstáculos no coração dele em relação à vontade de Deus. A ideia do aplanados, eu vou explicar aqui de uma forma simples. Quando o pedreiro é muito bom e ele esquece de deixar as coisas no nível, e a água, ao invés de ir para fora, ela vem para dentro. Já viu isso aí, não? Você põe o ralo no banheiro e a água vai para o outro lado. E a vida inteira você vai ter que usar um rodo ou fazer a reforma. Já viu isso aí, não? Está fora do nível. Muita gente não tem o coração aplanado à vontade de Deus. O coração dele está desnivelado. Não está o quê? Aplanado. Na verdade, o coração dele é quase uma subida para a vontade de Deus. Eu coloquei aqui, o coração dele é um quebra-mola. A vontade de Deus não chega e encontra um terreno aplanado, encontra um terreno cheio de cascalho, cheio de buraco, cheio de pecado, não encontra um caminho plano, absolutamente nivelado. Nós estávamos vindo para cá e um cara numa charrete, socando o reio. Pega, a charrete já estava assim, né? Quicando do lado da charrete. Falei, esse cara vai capotar essa charrete já. Por quê? Porque o caminho não estava o quê? Buraco, cascalho. Já que eu via ele pulando fora na velocidade, ele devia estar uns 40 por hora, né? Certo? E você sabe o que é isso. Um caminho esburacado não é ruim para o carro? Você não faz ai, ui. Só se você não for normal, né? Ai, ui, né? Fala mal de quem? Do prefeito, do vice-prefeito? Com certeza, não é? Por causa dos buracos da estrada, é ou não é? Mas o nosso coração deveria ser o quê? Uma pista, uma rodovia, que nem aquelas da Europa, assim, ó, que você pode andar 300 por hora. E o carro nem... É um Audi, né? Vai que vai. Mas o nosso coração não é assim. Mas ele está dizendo, feliz o homem cuja força está nele. A força que vem de Deus. E o coração dele é uma rodovia, uma pista aplanada. Não há resistência. É como um barco à vela que o vento leva fácil, como uma pipa que sobe para o alto quando venta. Esse é o coração e que Deus não encontra nele nenhuma resistência. Então, no versículo 2 aqui, o salmista fala, feliz o homem que tem uma vida teocêntrica. Deus é a razão da sua força e o seu coração está nivelado, aplanado na vontade de Deus. Numa vida teocêntrica, irmãos, o egoísmo dá lugar à obediência voluntária, dá lugar à obediência prazerosa, dá lugar à obediência entusiasmada. Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor, Neemias 8:10. Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o poder, é o dunamis, é a presença de Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração os caminhos estão aplanados. Lindo texto, não é? Não é para orar a semana inteira? Pedindo, Senhor, aplana o meu coração. Senhor, seja a minha força, meu rochedo, a minha fortaleza. Nós vivemos, irmãos, na era do antropocentrismo. E aqui é uma mensagem teocêntrica, ele nos chama a uma vida teocêntrica, viver o teocentrismo. Isso só é possível se o Espírito Santo nos alcançar e trouxer arrependimento e fé ao nosso coração. Ter um coração aplanado para Deus é um sinal de verdadeira conversão. E é só assim que você pode ser uma pessoa realizada, feliz e bem-sucedida. É aqui que ele está dizendo aqui no texto. Uma vida de estabilidade, uma vida teocêntrica. E olha como é que ele termina, versículos 6 e 7. Tem várias traduções, as traduções mais antigas dão até um nome a esse lugar aqui, o Vale Árido, né? Porque justamente você não tem uma definição, então colocou árido aqui na nossa tradução, né? O qual, passando pelo Vale Árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E esse vale aqui árido representa mesmo o quê? A aridez da vida, as adversidades da vida, as frustrações, a dureza e a tristeza no caminho. A vida não é fácil, a vida é difícil. É sempre um desafio, é uma luta. Trabalhar, cuidar da família, educar os filhos, viver de acordo com a palavra de Deus, não é fácil, é difícil. E mesmo fazendo isso, as tristezas o quê? Vem, bate forte. Jesus, lembra que Jesus falou? O rio transborda, o vento vem contra a casa e vem com força. A aridez e a dificuldade. Mas a pergunta é, quem que nos dá a estabilidade? É o Senhor. Quem é a rocha? É o Senhor. Quem deve estar no centro do nosso coração aplanado e deve ser a nossa força? O Senhor. Portanto, em meio às lutas, nós não estaremos o quê? Sozinhos. Em meio às lutas, nós não estaremos desassistidos. Em meio às lutas, nós não estaremos à mercê. Pelo contrário, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Você não faz o que você faz porque você é bom. Você faz o que você faz porque a presença e a força de Deus está em você. As pessoas não entendem isso. É Deus, é a presença dele, e as coisas estão difíceis, mas você as enfrenta como se não estivessem, por causa da presença deste Deus. Porque nós não passamos pelas dificuldades sozinhos. Deus está conosco, e o Senhor vai fazer o quê? Enviar chuva, abrir fontes no deserto. E diz o texto, né, em algumas versões, ele cria poças de água, né, numa tradução que eu coloquei aqui, aparece, enche os tanques, naquelas depressões que tem no deserto, quando vem a chuva, elas ficam cheias de água. Estamos em meio à luta, em meio à dificuldade, evidentemente viver para Deus não é fácil, evidentemente ter uma vida teocêntrica não é fácil, mas a palavra deixa clara que também é uma vida de provisões. Deus vai prover para nós em meio à tristeza, à dor, à luta. Esse Deus vai prover consolo e vai renovar as nossas forças. Não há uma negação do deserto. O deserto faz parte da nossa peregrinação. Os momentos de secura também fazem parte. Mas qual é o nosso destino? Versículo 7, né? Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nosso destino é a cidade celestial, a cidade santa. Nós vamos seguindo na presença de Deus, nós vamos para a casa de Deus, renovados de força em força, supridos por sua contínua provisão.
se de fato temos um relacionamento com Deus, de verdadeira comunhão. O que será que Deus tem para nós que esperamos nele? O que será que Deus tem para nós que obedecemos a sua palavra, obedecemos a sua vontade e procuramos cumprir o propósito dele para as nossas vidas? Isaías 58, versículo 11. Profeta Isaías, distante aqui do salmista, olha o que diz o profeta: o Senhor te guiará de vez em quando, só aos finais de semana? Não, Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente. Deixará você passar fome quando a coisa ficar difícil? Vai deixar você chateado, entristecido, derrubado, deprimido? Não. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E aqui eu lembro lá daquele amigo de Josué, lembra? Do Caleb? Estou com 85 anos e tenho a mesma disposição, a mesma força, a mesma coragem, me dá logo aí a minha montanha. Essa é a ideia, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. O salmista então diz que nós vamos passar em meio às lutas da vida, mas não nos faltará a bênção de Deus, a provisão farta de Deus sobre a nossa vida, e nós vamos de força em força. Por quê? Porque se você está numa situação difícil e Deus te consola, o que você vai fazer? Permanecer, perseverar. Você vai o quê? Continuar, porque Ele chegou junto, Ele te abençoou. Não tem como você se afastar de Deus, de novo você vai ser renovado, porque essa presença que vem para encharcar, não encharca apenas o deserto que está seco, encharca a nossa alma, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É um Deus que está conosco em meio às lutas da vida. Ele é a razão da nossa esperança, da nossa perseverança. A generosa e abundante provisão de Deus está sobre aqueles que o amam, o temem e que querem ter um relacionamento com Ele, uma vida de estabilidade, que fazem dele o centro da sua vida. Ele é a sua força e o seu coração está preparado, plano para a vontade de Deus. E aí não precisamos ir longe para que mesmo a gente que tem um coração meio esburacado, você vai perceber, Salmo 126, versículo 3, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, mesmo a gente sendo pecador. Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Não tem como, irmãos. Deus nos abençoa, mesmo a gente não sendo aquela pista para nada, mas não é isso que o salmista está dizendo. Deus vai estar conosco e vamos ter a experiência de uma vida de estabilidade, uma vida teocêntrica, uma vida de provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muita gente tem sofrido, você sabe disso, e não está sofrendo por causa das dificuldades, não está sofrendo por causa dos desertos da vida, mas está sofrendo por causa da distância de Deus. Tem dinheiro, tem carreira, tem propriedade, tem família, mas está sofrendo. Não sabe ele, não sabe ela. É porque está longe de Deus, distante da presença de Deus. Portanto, eles não têm o que você tem. Eles vivem a ausência da fiel provisão de Deus. Por isso que Davi vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não me lances para longe da tua presença. Porque essa presença, essa força, esse relacionamento de comunhão é viver uma vida de provisão. E há muitas pessoas que dizem ser de Deus, mas é notória a ausência da provisão de Deus na vida dela, porque na verdade ela não teme ao Senhor. Já conheceu gente, conhece gente que tentou de tudo, tentou isso, aquilo, com outro e não foi para lugar nenhum e não deu nada certo?
Conhece aqueles que tentam? E ao invés de voltar para a casa do Pai, ao invés de voltar para a presença do Pai, e encontrar o Pai de braços abertos, encontrar o Pai que vai acolher, que vai chamar para a comunhão e vai celebrar o retorno do filho, o filho continua tentando, confuso, perdido. E eu tenho dito isso e pensado nisso ultimamente, muito profundamente, conversando à tarde hoje com um amigo, dizendo, olha, nós vivemos um caos social. Milhares e milhares de homens e mulheres que não sabem o que querem da vida, que não encontram satisfação na vida, não sabem para onde vão, não estão felizes com o que têm, estão profundamente angustiados, estão na megalomania de fantasias. Eles vão fazer um monte de coisa, mas passa semana após semana e ele continua no mesmo lugar, sem fazer nada. Você conversa com ele, cheio de ideias e nada de realização. Por quê? Porque não tem Deus. Está perdido numa crise existencial. E isso é um mal social. Em várias faixas etárias, pessoas que não sabem o que quer e nem estão contente com o que tem. Por quê? Há uma ausência de Deus. Quando Deus está presente, Ele traz contentamento. Um copo de café e um pão com manteiga resolve. Mas um cafezinho preto também resolve. E nós estamos vivendo isso, homens e mulheres perdidos. Você pode voltar daqui a 5 anos, 10 anos, ele está no mesmo lugar. Não avançou. Não cresceu. Fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas bobagens. E só quem acredita é quem é da família, porque eu não acredito. Né? Sou pastor, não acredito. Família tem que acreditar, fazer a média, tolerar, suportar. Mas está claro que a pessoa está doente. Tem um problema na vida dela. Qual é o problema dele? Qual é o problema dela? Falta de Deus, ausência de Deus, distância de Deus, e há essa grande carência que nenhum dinheiro, nenhuma mulher, nem o status, nem a fama pode o quê? Preencher. E é interessante o texto, né? Eu poderia usar aqui muitas coisas para dizer para os irmãos, como, por exemplo, 40 anos no deserto, o que faltou? 40 anos no deserto, estragou o sapato? 40 anos no deserto, faltou água? 40 anos no deserto. Esse é o Deus que de força em força nos alcança com a sua provisão e transforma o deserto em manancial. Eu te desafio, faça uma experiência, uma semana só, se aproxime de Deus, comece a orar, comece a ler a Bíblia, comece a buscar a Deus, se aproxime, você vai ver. Vai começar a chover em plena estiagem, em plena seca. Eu vi os irmãos preocupados com chuva, irmão, não preocupa. Ore para que chova. Lembra de Elias? E os profetas de Baal? Orando para que o Deus dele respondesse com fogo. E eles se cortaram e tudo mais. O que Elias fez quando ele pegou o altar? Primeiro ele consertou. E o que ele fez em seguida? Joga água, irmão. Joga água. Enche o rego. Porque eu vou orar e Deus vai descer fogo do céu e vai consumir o holocausto. Está entendendo isso? Eu termino com uma história da minha vida, né? Hoje é um dia especial para mim, eu lembro. Minha mãe teve eclâmpsia quando eu nasci, e a minha tia era macumbeira. E ela falou para o meu pai, se você não for lá na sexta-feira e fazer o despacho, o seu filho vai morrer. E meu pai falou assim, manda ela fazer para matar. Mas eu sirvo ao Senhor. Se ele tiver que ser, ele será. Mas lá eu não vou. E aqui estou eu. É preciso entender isso. O Deus que nós servimos é o Deus fiel. O Deus provedor. Não temos que ter medo de nada. Se nós estamos com Ele, estamos protegidos e devidamente providos. Cuida da santidade do seu coração. Só isso. O resto o Senhor
fará. Então pode orar para chover, irmão. Pode chover, Senhor, rega a terra. O templo do Senhor vai sair? Com certeza, irmão. Pode ficar cegado. Com chuva ou sem chuva, Ele é o Deus. Não é obra nossa. Se você acha que ainda é nossa, você está, lá atrás. É a obra do Senhor. Nós somos apenas os servidores felizes. Jesus termina, então, o seu discurso dizendo, parte do seu discurso dizendo em Mateus 6:33, buscai o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí a provisão está resolvida. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente uma vida de estabilidade. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, uma vida teocêntrica, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, uma vida de provisão. A pergunta é, como está a nossa vida? Temos estabilidade? Ou está meio bambo o negócio? Deus é o centro? Ou é ainda o seu eu? Tem faltado provisão? Ou tem havido provisão? Eu espero que sim. E esse é o desafio para a gente, se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus. Busque a presença dEle. Vá à casa dEle, se for o caso. Mas busque Ele na sua casa. Jesus até economiza o seu tempo. Entra no quarto, fecha a tua porta e fale com Ele. Preste atenção. É só isso. E tudo vai ser diferente. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra. Nos aproxima de ti, nos livra dos maus companheiros, maus amigos, dos convites que nos levam cada vez mais para longe de ti. Nos aproxime de pessoas que te amam, que te querem e que querem ver o teu reino e a tua obra e a tua vontade sendo realizada na terra. Santifica, Senhor, a nossa vida, purifica a nossa mente, limpa o nosso coração, ilumina os nossos passos, para que de fato tenhamos uma vida centrada no Senhor, tenhamos uma vida de estabilidade e que não tenhamos medo do amanhã, porque a tua provisão não faltará. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.